Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio e não é da liturgia da palavra. Como prometido, para este sábado eu estarei dividindo os áudios, né? Como você já deve ter percebido, eu já subi alguns áudios da novena da Divina Misericórdia que corresponderam ao início. O primeiro dia da novena foi o da Sexta-feira Santa e o de sábado e domingo, tá? Agora eu vou estar aqui fazendo um áudio exclusivo, né, da parte referente ao livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich, porque neste sábado santo, tá? Então, a data de hoje é dia 16 de abril de 2022, nós estamos no sábado de Aleluia, sábado santo, que todos pedem que é um sábado de silêncio, e no caso eu havia prometido que ou estaria dentro da liturgia da palavra ou seria um áudio à parte. O capítulo que eu vou estar lendo, na verdade uma parte do capítulo, né? Um subcapítulo do capítulo 8. Dentro do capítulo 8 existe a crucificação e morte de Jesus. Todo esse material desse livro, como eu falei, desde segunda-feira agora, dia 11, ele se refere a revelações privadas à a beata Ana Catarina Emmerich, tá? E no último subcapítulo do capítulo 8, é o 16, a descida de Jesus aos infernos, que refere-se bem à reflexão para este sábado santo. Durante toda essa semana, desde segunda-feira, dia 11, eu fiz a leitura do capítulo 3, Jesus no Monte das Oliveiras, não todo o capítulo com seus subcapítulos, mas para dar uma dimensão do sofrimento que Jesus teve antes da sua prisão. Então, a partir do capítulo 3, tem o capítulo 4, Jesus conduzido a Anás e Caifás, com 15 subcapítulos. Capítulo 5, Jesus perante Pilatos e Herodes, com 6 subcapítulos. Jesus açoitado, coroado de espinhos e condenado à morte, com 8 subcapítulos. O capítulo 7, Jesus leva a cruz ao Gólgota, com 8 capítulos. E, finalmente, a crucificação e morte de Jesus, com 16. E hoje, então, a proposta não é fazer a leitura, não é fazer a leitura inteira do livro, mas sim fazemos reflexões a respeito. E se você tiver interesse, você pode estar adquirindo este livro na Amazon, na livraria e distribuidora Loyola, lá com a base em São Paulo, tá? Que tem à venda, ou em outras livrarias católicas. Bom, inicialmente aconteceram algumas situações. Primeiro, eu estou gravando este áudio no sábado santo mesmo, tá? Que é, deixa eu ver, são 15 horas da tarde, tá? Tá um pouco tarde mesmo, realmente, tá? O áudio vai ser um pouco atrasado para fazer o upload. Não deu para eu gravar ontem, tá? Eu tava pensando em gravar, mas por incrível que pareça, foi um sábado, foi uma sexta-feira muito corrida para mim. E acabei me cansando um pouco. Aconteceram algumas situações, eu até ia gravar uma parte, tanto da liturgia, mas não deu certo. E me arrependo um pouco, porque, por exemplo, hoje, nesse sábado, primeiro eu tenho que pedir desculpas. Eu já fiz o teste, a princípio, o som de fundo não tá saindo ruído. Mas eu tô com um vizinho aqui que ligou o som. E é duro esse pessoal que gosta de um som automotivo e tal, porque quando eles estão lá, eles aumentam o som justamente porque não está chegando o som para o ouvido, né? Eles ligam, quanto mais eles colocam o volume mais alto, mais forte, cai tudo aqui para mim. E não é só para mim, os vizinhos de 2 ruas para baixo, da onde eu tô, ouve toda essa bagunça. E fora que a mulher tá gritando aqui, sei lá, se andou bebendo cerveja, eu tô falando de um sábado santo. Então você imagina como é que é o negócio. Mas se isso fosse todos os meus problemas, eu vou contar um testemunho de ontem para vocês, meu testemunho, que aconteceu o seguinte. Ontem, não que eu não... Primeiro, eu não preciso ficar justificando, mas eu vou justificar, tá?
Eu fiz a confissão esse ano, já tinha feito com um padre, no começo já da quaresma. Já tinha me organizado, deve estar na agenda lá, eu estou fazendo meio que a agenda tornando-se um diário, né? Então eu fiz, me confessei, a princípio eu estava com a consciência tranquila, mas como minha quaresma foi o caos, porque mexeu comigo, deu gatilho, eu fiquei com raiva, me deu tudo que você pode se imaginar, inclusive desarranjo intestinal deu, várias vezes. E não terminou ontem. Não sei se vai terminar esse ano, porque eu tô assim, à medida que me dá essas gasturas, infelizmente eu tenho que encontrar pontos de equilíbrio e de conforto para mim mesmo. Tipo, tá, eu vou considerar isso como algo que eu tenho que bloquear, que eu não preciso esquentar minha cabeça e tal, né? Então eu já tô começando a descascar certas ideias antigas, assim, entendeu? Então, mas assim, ó, pra vocês terem noção, eu ontem, sexta-feira santa, isso que eu tava observando, né, o canal aqui e tal, descobri que tinha um santuário um pouco longe de mim, que eu tinha que pegar ônibus e tal, que tava tendo um mutirão de confissão. E era até meio-dia. Começava às 7 da manhã, terminava meio-dia. Aí eu pensei, assim que clarear, vou ver o horário do ônibus, que eu tenho que chegar lá, que para uma bem atrás do local, graças a Deus, né? Pega perto e desce atrás do santuário. Aí vi, tinha que chegar no terminal até 7h15, 7h15 não, 7h13, para eu poder chegar e me confessar lá por volta de umas, deixa eu ver, 15 para as 8, que foi o que aconteceu. Aí fui a pé, né? Porque no ônibus em feriado é horário de domingo aqui na minha cidade, então é de 15 a 20 minutos, dependendo. Aí eu saí correndo, fui a pé mesmo até o terminal aqui próximo, e fui correndo, ainda cruzei com o ônibus no sentido contrário, que significa que ia pro ponto final e ia depois pro terminal que eu estaria. E eu fui correndo, e eu tava em jejum. Eu só deu tempo de acordar, trocar de roupa, me arrumar, e tchau, pessoas, e tô indo a tal lugar e já volto. E fui. Beleza, fui. Ainda topei com o ônibus, vai dar certo. Mas aí eu fiquei com medo. Ixi, eu tô sem tomar café. E era só confissão. Não ia ter missa, nada, né? Eu pensei, já sei, lá dentro do terminal tem um local que vende coxinha, bala, doce. Eu vou comprar um bombom pra tá com açúcar bom, né? Porque você não pode estar em jejum assim. Ocorre desmaios repentinos, né? Aí eu pensei, não, beleza, eu tô com um dinheirinho, compro aqui um docinho, um bombom, que foi o caso mesmo. E, né, beleza. Cheguei no terminal, aí que vem a questão. Cheguei no terminal. O pessoal tava tomando café, deu pra ver, paguei a passagem, entrei no terminal e direto pro localzinho onde o pessoal toma café. Cheguei lá, o cara não tava me ouvindo, AC/DC, como é que é? Highway to Hell, acho que é o nome da música, que é um clássico dessa banda. Eu fiquei assim, porque na verdade eu conheço a banda pela voz do vocalista. E eu só não tava na hora me identificando qual que era a música. Na hora que ele falou Hell, eu não sei, esse é o hit da banda, né? O pior que é o hit da banda, que é o Caminho pro Inferno. Olha o nome do trem, né? E aí, pronto, vou comprar um bombom consagrado pros infernos, né? Ai, meu Deus. Eu rezando. Já tava rezando, saí rezando mais ainda, né? Eu pensei, tomara que não me aconteça nada, né? De lá pra cá, porque eu tô indo, não sei com quem que eu vou encontrar no ônibus, se vai estar tudo certo, porque aqui na minha cidade tiveram mortes dentro de ônibus, por coisa boba, inclusive. Um cara doido lá esfaqueou uma moça na jugular. Nem se conheciam, o cara matou uma estranha. E foi muito, muito ruim. E teve outras situações aqui bem calamitosas mesmo dentro de ônibus. Aí eu pensei, pronto, né? Por mais que falem que a música não foi consagrada pro demônio, que não sei o quê, que não tem nada a ver com o satanismo, gente, qualquer coisa que a gente fale, que a gente pragueje, que a gente amaldiçoe, vai estar
consagrado para o inimigo de Deus. Eu lembro de uma história do Frei Galvão, né? Que um senhor simples lá do interior queria dar umas galinhas para o Frei Galvão, que era considerado já na época um homem santo. E foi pegando umas galinhas, até que chegou, não sei quantas galinhas que ele pegou, mas vamos supor que ele pegou umas 7, 8 galinhas. 10 galinhas. E foi pegando. Uma das galinhas, vem cá, seu maldito, sua galinha maldita, falou assim, e pegou. E pôs lá, sabe como é que pendura a galinha, né? Pelos pés. Pegou, colocou numa varinha, chegou no Frei Galvão, falou, Frei Galvão, vim dar umas galinhas pro senhor comer, pro senhor ficar feliz. Beleza, eu vou aceitar sim. Quando chegou na galinha que ele tinha amaldiçoado, chamada de maldita, ele falou, essa aqui eu não quero não, porque o senhor foi consagrada pro demônio. Pode levar de volta. Sabe? Então, às vezes, uma coisa pequena pode não ser uma boa coisa para Deus, tá? Então, eu sempre lembro dessa historieta. E aí, sem brincadeira, gente, o pessoal lá, os atendentes lá, os atendentes estavam muito com os olhos esquisitos. Tipo, quando eu falo os olhos esquisitos, é o jeito de falar, não sei o que está acontecendo. E eles não são acostumados a ouvir aquele tipo de música. Bem ontem, Sexta-feira Santa, o cara ouvindo esse tipo de música. Então, esse tipo de estripulia pode até não ter a intenção. Aí que eu começo a entender quando Jesus na cruz fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas eles fazem coisa ruim, coisa errada, né? Então, você imagina, você não conhece a música, nem corra atrás da música. Agora, quem é roqueiro, que nem eu e tal, conhece, já ouvi, não é legal. Inclusive, fizeram uma charge, uma época dessa música, fala do caminho do inferno e o Led Zeppelin que fala pro caminho do céu, né? Starways for Heaven. O Led Zeppelin tem uma música que é tocada em cordas, inclusive na guitarra ou no violão, em que na minha época era tão conhecida que era usada na hora quando... Como é que eu vou explicar para vocês, gente? É que não é assim mais. Gente, lá na década de 80, que é quando eu fiz a Crisma em 89. Então, de 85 para 89, estava lá fazendo minha preparatório do catecismo para criança e adolescente e tal, né? Então, não existia Ministério de Música. É pela boa vontade de quem tocava o violão, que participava das missas e fazia toda a parte que era preciso. Quando era a parte que hoje em dia é o sininho, né, quando todo mundo se ajoelha e o padre ergue a hóstia, faz a consagração, depois a parte do vinho, não tinha o sininho lá na minha época. O que o rapaz fazia? Ele tocava a parte instrumental do o caminho pro paraíso do Led Zeppelin, que é aquele dedilhado. Eu lembro até hoje. O pessoal tocava. E o padre não falava nada. Tá? Hoje em dia não dá, né? A gente pegar uma música mundana. Hoje em dia tem Ministério de Música e tudo. Então, é conversado, provavelmente, são orientados, né? Cada equipe do Ministério de Música, você vai fazer a missa das 9 horas, você vai fazer a missa das 19, e assim vai, né? Hoje em dia é assim. Mas antigamente, e eu falo antigamente mesmo, era desse jeito. E fora que é na base das pastas, né? Tudo com as cifras. Eu lembro até hoje as pastas dos violeiros lá, tudo xerocado quando não era no mimeógrafo, e passava lá as folhas para nós cantar. A gente fazia os treinos das músicas no sábado, durante a reunião do grupo de jovens, para poder preparar a missa das 9, né? Tempo comum, quaresma, né? Então era assim, desculpa falar, era tudo feito meio ali, nas coxas mesmo, né? Então, certas coisas eu ainda lembro, mas ontem eu fiquei assim agoniada, mas deu tudo certo. A princípio deu tudo certo. Aí eu fui para celebração das 3 horas, né? Que é a parte de Jesus morto, Jesus expirado. E vivenciando o Sábado Santo. Aí nesse Sábado Santo é isso, né? Eu queria gravar tranquilamente,
Aqui em casa já amainou também umas situações, tudo certo e tal. Só que, infelizmente, eu tô com o fundo do áudio comprometido, porque eu não sei se tá vindo o ruído das músicas vaneirão aqui pro áudio, entendeu? Enfim, gente, o que dá, né? Também não posso também ficar aí reclamando da vida. 2 anos de pandemia, não aconteceu nada aqui com a gente, e eu sei de gente que perdeu familiares, ficou viúva do nada, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu vó, tudo ao mesmo tempo, fora outras coisas que acontecem, tragédias, né, no trânsito, e eu só tenho que agradecer a Deus, né? Mesmo que às vezes eu tô rangendo os dentes, mas fazer o quê, tá? Bem, dado o testemunho, eu vou fazer a leitura. Então, volta, né? Volta pro corpo, Marília. Aqui para o livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, editora Mir, M-I-R, tá? Esse subcapítulo 16 do capítulo 8, tá? Então, já pedi desculpas, já contei o que aconteceu comigo ontem, que foi um negócio super estranhíssimo. Não me aconteceu nada, espero que tenha dado tudo certo, né? Fiz a confissão, tô com a consciência e um coração um pouco menos pesado, mas infelizmente vivemos tempos difíceis, né? Bem complicados. E assim, gente, podem me julgar, mas o que eu vou falar agora é muito duro. Ao mesmo tempo que eu falo, Senhor Jesus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Tem a parte assim, cada um tem sua consciência e seu poder de escolha. Muita gente tem, quer o poder de compra. Não, você tem que estar contente com o seu poder de escolha. Hoje não vou pecar, hoje eu vou tentar não pecar, hoje eu vou rezar um pouco mais, hoje eu vou ser mais tolerante, hoje eu vou ser intolerante, não sei. Cada um tem seu poder de escolha. E que seja consciente do que esteja fazendo. Porque se for para tripudiar, ficar dando risada, que nem eu vi dos atendentes lá da onde... Que aliás eu não vou comprar nunca mais coxinha. Melhor coxinha até da região, mas não tem como comprar. E eu já estava tendo problemas com esses meninos, no troco, no preço, eu estava achando meio estranho mesmo. Então, quando é assim, eu me coloco na seguinte situação: eu tenho poder de compra e tenho poder de escolha. Se eu estou vendo que o negócio não está certo, tem que estar certo, gente, no valor, no preço, no atendimento e tudo. Se você não se sente bem, não vá. Ainda mais quando você tem que comprar um serviço, você quer comprar um produto, não é porque a coxinha é boa que aí, uma coxinha é boa, o atendimento é ruim, mas a coxinha é boa. Não, tem que estar num equilíbrio. Aí ontem eu vi que não, aqui eu não compro nunca mais, porque tripudiar em cima de Jesus, todo mundo sabe o que é Sexta-feira Santa, gente. Até o evangélico, não é? Talvez vocês achem que eu sou exagerada, mas se eu não for exagerada, Senhor, que isso? Não é assim. Não é passar paninho, não. É sair no silêncio. Eu não tenho o que fazer com meu vizinho que está aqui com o vaneirão aos berros, né? Para mim tá me incomodando muito, desde cedo, desde as 9 da manhã, desde as 10 da manhã. E agora são o quê? 3h15 da tarde, né? E eu cansei de ficar me queixando aqui com vocês, sabe? Não adianta. Eu tenho que me consolar, me confortar e me conformar, né? Deixa, paciência. Então, cada um escolhe o que quer fazer em um período maior. Tem tantos dias, 365 dias, e a pessoa tripudia bem no dia que não é para tripudiar, né? Então, é uma escolha, certo? Muito bem, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para a leitura. A descida de Jesus aos infernos. Essa parte é uma leitura longa, sabe? Então eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, e por isso que eu tive que desvincular da liturgia do dia, porque a liturgia de hoje, de sábado, é a Vigília Pascal, que já tem várias leituras, certo? Então vamos lá. Quando Jesus, com grito forte, rendeu a Santíssima Alma, via qual figura luminosa acompanhada de muitos anjos, entre os quais também Gabriel, descer pela terra dentro, ao pé da cruz. Palavras da Beata, né?
Vi, porém, que a divindade lhe ficou unida tanto à alma como também ao corpo, pregado à cruz. Não sei explicar o modo por que se passou. Vi o lugar aonde se dirigiu a alma de Jesus. Era dividida em 3 partes, parecendo 3 mundos, e eu tinha a sensação de que tinha forma redonda e que cada um estava separado do outro por uma esfera. Antes de chegar ao limbo, havia um lugar claro e, por assim dizer, mais verdejante e alegre. Era o lugar em que vejo sempre entrarem as almas remidas do purgatório antes de serem levadas ao céu. O limbo, onde se achavam os que esperavam a redenção, estava cercado de uma esfera cinzenta, nebulosa e dividida em vários círculos. Nosso Salvador, conduzido pelos anjos como um triunfo, entrou por entre 2 desses círculos, dos quais o esquerdo encerrava os patriarcas até Abraão e o direito as almas de Abraão até João Batista. Jesus penetrou por entre os 2, eles porém ainda não o conheciam, mas estavam todos cheios de alegria e desejo. Foi como se dilatassem esses páramos da saudade angustiosa, como se ali entrasse o ar, a luz e o orvalho da redenção. Tudo se deu rapidamente como um sopro do vento. Jesus penetrou através dos 2 círculos até um lugar cercado de neblina, onde se achavam Adão e Eva, nossos primeiros pais. Falou-lhes e adoraram-no com indizível felicidade. O cortejo do Senhor, ao qual se juntou o primeiro casal humano, dirigiu-se então à esquerda ao limbo dos patriarcas que tinham vivido antes de Abraão. Era uma espécie de purgatório, pois entre eles se moviam Cailá, mau espíritos que atormentavam e inquietavam alguma dessas almas de muitas maneiras. Os anjos bateram e mandaram que abrissem, pois havia lá uma entrada, uma espécie de porta que estava fechada. Os anjos anunciaram a vinda do Senhor, parecia-me ouvi-los exclamar: abri as portas. Jesus entrou triunfalmente. Os espíritos maus, retirando-se, gritaram: que tens conosco? Que queres fazer de nós? Queres crucificar-nos também? Etc. Os anjos, porém, amarraram-nos e empurraram-nos para diante. Essas almas sabiam pouco de Jesus, tinham só uma ideia obscura do Salvador. Jesus anunciou-lhes a redenção, e eles lhe cantavam louvores. Dirigiu-se então a alma do Senhor ao espaço à direita, ao verdadeiro limbo, em frente ao qual se encontrou com a alma do bom ladrão, conduzida por anjos ao seio de Abraão, e com a do mau ladrão, que, cercada de espíritos maus, foi precipitada no inferno. A alma de Jesus dirigiu-lhes algumas palavras, entrou então no seio de Abraão, acompanhada dos anjos, das almas remidas e dos demônios expulsos. Esse lugar parecia-me situado um pouco mais alto. Era como se subisse ao subterrâneo de uma igreja, a igreja superior. Os demônios amarrados quiseram resistir, não queriam passar, mas foram levados à força pelos anjos. Nesse lugar estavam todos os santos israelitas, à esquerda os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis. À direita, os profetas e todos os antepassados e parentes de Jesus, até Joaquim, Ana, José, Zacarias, Isabel e João. Nesse lugar não havia nenhum mau espírito, nem tormento algum, a não ser o desejo ansioso da redenção, que se realizara enfim. Indizível delícia e felicidade enchia as almas todas, que saudavam e adoravam o Salvador. Os demônios amarrados foram obrigados a confessar sua ignomínia diante delas. Muitas dessas almas foram enviadas à terra para entrar nos respectivos corpos e dar testemunho do Senhor. Foi nesse momento que tantos mortos saíram dos sepulcros em Jerusalém. Apareciam como cadáveres ambulantes, depositando depois novamente os corpos, como um mensageiro da justiça deposita um manto oficial depois de ter cumprido as ordens do superior. Vi depois o cortejo triunfal do Senhor entrar numa esfera mais baixa, uma espécie de lugar de purificação, onde se achavam piedosos pagãos que tinham tido um pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la. Havia entre eles espíritos maus, porque tinham ídolos. Vi os espíritos malignos forçados a confessar o embuste e as almas adorarem o Senhor com alegria tocante. Os demônios desse lugar também foram amarrados e levados no cortejo. Assim vi o Salvador passar triunfalmente com grande velocidade por vários lugares onde estavam almas encerradas, libertando-as e fazendo-os ainda muitas outras coisas, mas no meu estado de miséria não posso contar tudo. Por fim, o vi aproximar-se com ar severo do centro do abismo, do inferno, que me apareceu sob a forma de um imenso edifício horrível, formado de negros rochedos, de brilho metálico, cuja entrada tinha enormes portas, terríveis, pretas, fechadas com fechaduras e ferrolhos que causavam medo. Ouviam-se uivos de desespero e gritos de tormento.
Abriram-se as portas e apareceu um mundo hediondo e tenebroso. Assim como vi as moradas dos bem-aventurados sob a forma de uma cidade, a Jerusalém celeste, com muitos palácios e jardins, cheios de frutas e flores maravilhosas, de várias espécies, conforme as inúmeras condições e graus de santidade. Assim vi também um inferno como um mundo separado, com muitos edifícios, moradas e campos, mas tudo destinado, ao contrário, à tortura e às penas dos condenados. Como na morada dos bem-aventurados, tudo é disposto segundo as causas e condições da eterna paz, harmonia e alegria. Assim, no inferno se manifesta em tudo eterna ira, discórdia e desespero. Como no céu há muitíssimos edifícios indizivelmente belos, transparentes, destinados à alegria e à adoração, assim há no inferno inúmeros e variados cárceres e cavernas, cheios de tortura, maldição e desespero. No céu há maravilhosos jardins, cheios de frutos de gozo divino, no inferno horrendos desertos e pântanos, cheios de tormentos e angústias e tudo que pode causar horror, medo e nojo. Vi templos, altares, castelos, tronos, jardins, lagos, rios de maldição, de ódio, de horror, de desespero e de confusão, de pena e tortura, como há no céu rios de bênção, de amor, de concórdia, de alegria e felicidade. Aqui a eterna, terrível discórdia dos condenados. Lá a união bem-aventurada dos santos. Todas as raízes de corrupção e do erro produzem aqui tortura e suplício, em inumeráveis manifestações e operações. Há só um pensamento reto, a ideia austera da justiça divina, segundo a qual cada condenado sofre a pena. O suplício, que é o fruto necessário de seu crime, pois tudo que se passa e se vê de horrível nesse lugar é a essência, a forma e a perversidade do pecado desmascarado, da serpente que atormenta com o veneno maldoso os que o alimentaram no seio. Vi lá uma colunata horrorosa em que tudo se referia ao horror e angústia, como no reino de Deus a paz e ao repouso. Tudo se compreende facilmente ao vê-lo, mas é quase impossível exprimir tudo em palavras. Quando os anjos abriram as portas, viu-se um caos de contradição, de maldições, de injúrias, de uivos e gritos de dor. Vi Jesus falar à alma de Judas. Alguns dos anjos prostraram exércitos inteiros de demônios. Todos foram obrigados a reconhecer e adorar Jesus, o que foi para eles o maior suplício. Grande número deles foram amarrados a um círculo que cercava muitos outros, que deste modo também ficaram presos. No centro havia um abismo de trevas. Lúcifer foi amarrado e lançado nesse abismo, onde vapores negros lhe ferviam em redor. Tudo se fez segundo os decretos divinos. Ouvi dizer que Lúcifer, se não me engano, 50 ou 60 anos antes do ano 2000 de Cristo, seria novamente solto por certo tempo. Muitas outras datas e números foram indicados, dos quais não me lembro mais. Deviam ser soltos ainda outros demônios antes desse tempo, para aprovação e castigo dos homens. Creio que também em nosso tempo era a vez de alguns deles e de outros pouco depois do nosso tempo. É-me impossível contar tudo quanto me foi mostrado. São muitas coisas e não as posso relatar em boa ordem. Também me sinto tão doente e quanto falo essas coisas, elas se me representam novamente diante dos olhos e só o aspecto já é suficiente para nos fazer morrer. Ainda havia exércitos imensos de almas remidas saíram do purgatório e do limbo, acompanhando o Senhor para um lugar de delícias abaixo da Jerusalém celeste. Foi lá que vi também há algum tempo um amigo falecido. A alma do bom ladrão foi também conduzida para lá, e viu assim o Senhor no paraíso conforme a promessa. Vi que nesse lugar foram preparados banquetes de alegria e conforto, como os tenho visto já muitas vezes em visões consoladoras. Não posso indicar com exatidão o tempo e a duração de tudo que se passou, como também não posso contar tudo quanto vi e ouvi lá, porque eu mesma não compreendo mais tudo, já porque podia ser mal compreendida pelos ouvintes. Vi, porém, o Senhor em lugares muito diferentes, até no mar. Parecia santificar e libertar todas as criaturas. Em toda parte fugiam os maus espíritos diante dele e lançaram-se no abismo. Vi também a alma do Senhor em muitos lugares da terra. Vi-o aparecer no sepulcro de Adão e Eva, sob o Gólgota. As almas de Adão e Eva juntaram-se-lhe novamente. Falou-lhes e com elas ouvi passar como sob a terra em muitas direções, e visitar os túmulos de muitos profetas, cujas almas se lhe juntaram.
próximo das respectivas ossadas, explicou-lhes o Senhor muitas coisas. Vi-o depois com esse séquito escolhido em que seguia também Davi, passar em muitos lugares de sua vida e paixão, explicando-lhes com indizível amor todos os fatos simbólicos que se tinham dado ali e o cumprimento dessas figuras em sua pessoa. Vi-o especialmente explicar às almas tudo quanto se dera de fatos figurativos no lugar em que foi batizado, e contemplei muito comovida a infinita misericórdia de Jesus, que as fez participar da graça de seu santo batismo. Causou-me inexprimível comoção ver a alma do Senhor, acompanhada por esses espíritos bem-aventurados e consolados, passar, como um raio de luz através da terra escura e dos rochedos, pelas águas e pelo ar, e pairar tão sereno sobre a terra. É o pouco de que me lembro ainda, de minha contemplação, da descida do Senhor aos infernos e da redenção das almas dos patriarcas, depois de sua morte. Mas além dessa visão dos tempos passados, vi nesse dia uma imagem eterna de sua misericórdia para com as pobres almas do purgatório. Vi que em cada aniversário desse dia lança por meio da igreja um olhar de salvação ao purgatório. Vi que já no sábado santo remiu algumas almas do purgatório que tinham pecado contra ele na hora da crucificação. A primeira descida de Jesus ao limbo é o cumprimento de figuras anteriores e, por sua vez, é a figura da redenção atual. A descida aos infernos que vi referia-se ao tempo passado, mas a salvação de hoje é uma verdade permanente, pois a descida de Jesus aos infernos é o plantio de uma árvore da graça, destinada a administrar os seus méritos divinos às almas do purgatório, e a redenção contínua e atual dessas almas é o fruto dessa árvore da graça no jardim espiritual do ano eclesiástico. A igreja militante deve cuidar dessa árvore, colher-lhe os frutos, para os outorgar à igreja padecente, porque essa nada pode fazer em seu próprio proveito. Eis o que se dá em todos os merecimentos de nosso Senhor. É preciso cooperar para ter parte neles. Devemos comer o pão ganho com o suor de nosso rosto. Tudo quanto Jesus fez por nós no tempo dá frutos eternos, mas devemos cultivá-los e colhê-los no tempo, para poder gozá-los na eternidade. A igreja como um bom pai de família. O ano eclesiástico é o ano mais perfeito, com todos os frutos eternos no tempo. Em um ano tem bastante de tudo para todos. Ai dos jardineiros preguiçosos e infiéis que deixam perder uma graça, que poderiam curar um enfermo, fortalecer um fraco, saciar um faminto. No dia de juízo terão de dar conta até do menor pezinho de erva. Aqui termina, então, o subcapítulo, tá? Que eu comecei, que fala do Sábado Santo, que é o sábado de Aleluia, é o sábado do silêncio. Muito se fala e, ao mesmo tempo, fica um quê de, puxa vida, é a véspera da Páscoa. Quero finalizar, porque quando eu for fazer a liturgia não vai ter pitaco, então eu queria dar um pitaco aqui. Geralmente, eu sei que todo mundo trabalha, tem filhos, tem familiares que você quer dar de presente. Eu vi a notícia aqui na minha região de que já não tem ovos de Páscoa. Ou seja, o pessoal está se enforcando aí, comprando doce para o sobrinho, neto, para o filho, para isso, para aquilo. Olha, gente, o Sábado Santo não foi feito para isso. E esse ano eu quis dar um toque diferente, né? Eu não tinha lido ele inteiro, mas há uma profecia aqui nessa revelação privada, né? Acho que vocês perceberam que antes dos anos 2000, o demônio ia ser solto, né? Ela fala aqui. E é o que está acontecendo, né? Quem não conhece a Beata Helena Guerra, da novena do Divino Espírito Santo, na verdade, ela é uma propagadora do Espírito Santo, porque a partir de uma visão do Papa Leão XXIII, né? O Papa Leão XXIII diz que viu um embate. Viu o demônio, viu o arcanjo Miguel, viu Deus conversando e que o demônio seria solto. Uma coisa assim. Existe uma visão do Papa Leão XXIII também a respeito. Então, tudo conjura, não é? Tudo diz a mesma coisa do que estamos vivendo. Então, quem está na caminhada, eu sei que tá difícil, gente, que nem agora, eu tive que dar uma pausa aqui na leitura, pedir pro vizinho baixar um pouco, né?
Aí não deu certo, aí eu tive que ligar aqui pro 156, que é o serviço da prefeitura. O que eu posso fazer? Não, a senhora tem que ligar para a polícia, porque tá desde as 10 horas da manhã, já são 3 da tarde, agora já passou, já são 16 horas. Por quê? Perdi um tempão, né? Não é porque eu tô gravando pra vocês, mas é que tava irritando, todas as janelas fechadas, tudo fechado e a música entrando. Quer dizer, a pessoa tem algum problema, né? E eu vou dizer, o vizinho não foi receptivo, me tratou super mal ainda por cima. Acha que eu sou errada. Então estamos vivendo esses tempos, as pessoas não têm noção, a pessoa que quer justiça é errada, vai sofrer injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, infelizmente a gente tem que estar firme, né, nas nossas convicções e desculpa, né, a outra pessoa não... A gente tem que ser pacífico, mas a gente também tem que buscar nossos direitos, né? Quanto tempo que eu tô tentando gravar o áudio aqui e não tô conseguindo? Ontem foi por um problema familiar, aconteceu umas questões aqui em casa, nem é coisa material mesmo, tipo, queimou um negócio, queimou outra coisa e sabe? É bem chatinho esse negócio. E família você tem que dar atenção, né? Não tem como você não dar atenção. Agora, uma vontade de vizinho, quer fazer carnaval no meio da Semana Santa, é assim, você quer fazer, que nem eu falei, dos carinha lá do local do café lá dentro do terminal, querem tripudiar na sexta-feira santa, querem crucificar Senhor Jesus, quer zombar, é escolha de cada um. Você quer honrar Jesus, você honra. Você quer zombar do Senhor Jesus, você pode zombar, porque Jesus é Jesus, Deus é Deus e Deus é mais. Depois não reclama. Não vem reclamar. Inclusive, eu até vou fechar esse áudio assim. Eu vi... foi triste, inclusive, porque ainda eu assisto essas coisas do mata-mata, né? Aquelas noticiários que sai sangue na tela. 2 jovens, eu não sei se 2 ou 3 jovens, assaltaram uma casa, roubaram lá o que tinha, pegaram o carro da família. Só que a família conseguiu chamar a polícia fez perseguição pros piá. Não foi aqui não foi no Paraná não, foi acho que no interior de São Paulo. Acho que foi isso. E os piá gravando a fuga, tinham umas balas, né? Deu tiro pra polícia. Pior coisa é dar tiro pra polícia, porque o policial vai executar os piá. E não deu outra, né? No meio da gravação do celular que tava dentro ali do carro, um dos piá, que justo que morreu, falou: meu Deus, me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, meu Deus, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu acho que eu vou morrer. Assim. Só que meu filho, antes de pedir perdão, não faça. O que o mandamento fala? Não roubarás. E o brasileiro faz tudo errado em cima dos 10 mandamentos, né? Principalmente fornicação, não desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo, não matarás, honrar pai e mãe, ninguém honra mesmo. Deus tá por último, não adianta pela teoria Deus acima de tudo. Não tem Deus, né? E o piá pedindo perdão, o piá foi morto. Por quê? Trocou tiro com a polícia. Pior coisa que você... Desculpa, gente. A gente não cria filho pra dar tiro e depois levar balaço e ser alvejado pelo policial. A realidade do Brasil é essa. Você deu um tiro, você tenta dar um tiro pro policial pra ver se não vem toda a Rony pra cima de você, né? 500 policial em cima pra você virar queijo suíço, tudo furado. Piá pediu perdão? Pediu, em último caso, né? Mas é a história, gente. Então, quem tá me ouvindo, eu sei que não vai acontecer isso na sua família, vocês podem ter sido vítimas, mas assim, se vocês conhecem algum vizinho que tava numa situação, o piá... Gente, pelo amor de Deus, né? Aí, como é que fica a mãe desses guri? Não é? Quem sofre são as mães dos piá. Um deles ainda tá hospitalizado, mas tá marcado, né? Tá marcado, porque se de novo ele for pego numa abordagem policial, tá morto. Eu tô falando uma mentira? A realidade do Brasil é essa. Né? Eu não desejo isso. Eu não sou que nem alguns apresentadores de TV que vêm falar que tem mais é que matar. Tem gente que fala abertamente isso. Não é assim. Mas existe hora, lugar e consciência para ser feito. Isso porque eu tô falando algo extremado. Mas se mata por qualquer coisa, gente. Por qualquer bobeira.
Eu não fiquei com raiva agora pra pedir pra baixar o som, porque o cara me distratou, ainda me olharam com cara de eu que sou a retardada. Tipo, eu tô fazendo o que eu quero e você que... Sabe? Bom, então se é na ignorância, desculpa, mas eu vou ter que chamar a polícia. O que eu posso fazer, né? Eu vou pondo as ocorrências. E agora eu já sei que tem que chamar a polícia, não adianta ligar no 156, né? 156 aqui é a prefeitura. Então, sabe, gente, é complicado. É complicado. Não se tem um mínimo de respeito, né? Então, paciência, né? Desculpa estar desopilando o fígado. Eu falei que não ia desopilar o fígado, mas tô aqui falando e reverberando, né? Mas é que é chato, gente. Na verdade, meu período quaresmal foi tudo errado. Tudo errado. Não deu pra fazer o que eu tava proposta, não deu fazer nada, ainda fiquei mal. Eu tô me tornando uma pessoa ruim de coração, mas às vezes eu tenho que, sabe, me impor um pouco. E tem coisa que, assim, a única coisa que eu posso garantir pra vocês é que eu nunca vou sujar minha mão. Não vou bater na pessoa, não, eu já gritei uma vez, foi uma experiência horrível. Não vou gritar, posso praguejar, posso dar diarreia, pode dar um monte de coisa em mim. Mas, infelizmente, eu vou me endurecendo a cada dia mais. Então, tem coisas que eu não quero mais que me afetem. Se me afetar, aí eu tenho que buscar ajuda externa mesmo, polícia e tal. Porque, sabe, as pessoas precisam levar uma chamada, né, no pé da orelha. E tem coisa também que eu não dou mais assunto, né? Se você também tá se irritando porque, a Anitta tá participando, sabe aquela cantora, né? Estão exaltando a mulher. Gente, primeira coisa é o seguinte, isso já é uma coisa que eu não dou palco. Eu só vou fechar com essa, porque apareceu um negócio querendo exaltar a mulher. Primeira coisa, gente, quem tá fazendo marketing para aquele mendigo lá, sabe aquele mendigo? Aquele bobão lá, que tá se achando? É porque tem gente que quer ganhar dinheiro em cima. A dona Anitta tá sendo exaltada, é porque tem gente que tá querendo ganhar dinheiro em cima. Então não dê palco, falando, porque ela tá errada, não sei o quê. Paciência, gente. Vamos fazer o que tem que ser feito. Primeiro, proteção do Senhor Jesus Eucarístico nas nossas igrejas, porque tem muita igreja sendo saqueada, vandalizada, com os sacramentos jogados no chão, na lama. Então, primeira coisa, cuidar da nossa casa, da nossa comunidade, tá? Segundo, chegou o momento específico santo, que é agora, tem procissão, divulgue nas suas redes sociais, divulgue bastante e faça uma explicação, não precisa fazer que nem eu tô exaltada, desculpa, eu tô mesmo, não queria estar me estressando, né? Eu não gosto de gravar estressada, mas eu tô atrasada, quero fazer um negócio, agora vai ter que ser de qualquer jeito, infelizmente, né? Mas assim, eu tô falando de um livro, tá? Eu achei interessante, seria importante essa meditação. Por quê? Que eu vou fechar também com essa. O Senhor Jesus ressignifica a própria questão da morte. Porque até então, até rei Davi estava preso num lugar. Almas de pagão. Jesus é tão misericordioso que ele foi buscar alma de pagão. E fazer os demônios dos ídolos lá, os espíritos que cercavam aquilo tudo, se ajoelhar e dizer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, o Sábado Santo, ele tem que ser lembrado agora de um outro jeito. Não é para você malhar o Judas, não é para você achar que é para aproveitar a promoção da Páscoa, da promoção do bacalhau, da promoção do que for. É o momento da gente refletir de fato que Jesus foi para os infernos, desceu para a mansão dos mortos, foi até nos infernos, porque tudo é dele, pedir ordem, dar esperança para as almas que estavam lá paradas. Ele foi lá buscar, tá me entendendo? Então, a partir desse sacrifício na cruz, até então você estava achando que Jesus não precisava morrer na cruz, como eu já ouvi muitas vezes, e eu não dou palco mais para esse povo, eu penso assim, você quer acreditar no que você está falando, que Jesus não precisava ter morrido na cruz? Pode acreditar, guarda para você. Quiser espalhar, o bobão acreditar, qualquer boboca acreditar, problema de todo mundo envolvido. Eu não vou acreditar. Por quê? Porque para mim, agora, o sacrifício da Sexta-feira da Paixão é muito mais que morrer na cruz. Ele dá uma ressignificação imediata, tanto daquela época para o futuro, de que depois da morte Jesus é a esperança, a paz,
a verdade, o caminho, a vida e a ressurreição dos mortos. Então é aqui, ó, ponto final. Ai, eu sou católico que acredita na reencarnação. Bananinha pra você. Tchau, sou infiel. O que você está fazendo na igreja, então? Vai lá. Os lugares que chama morto, bater tamborzinho, vai lá. Pros lances reencarnacionistas. Porque o reencarnacionismo sujo não entra na igreja católica. E não deveria entrar. Por quê? Por falta de meditação. Não precisava ter lido esse livro. Mas eu estou lendo porque é uma revelação privada e se mexeu com você nas estruturas e nas bases, aí ótimo, porque o Senhor Jesus está mexendo com você. Então o Sábado Santo, ele é mais do que santo, ele é uma ressignificação do que acontece conosco depois que nós morremos, que é essa ruptura. Por isso que nós temos aquela dor, sabe? Parece que arrancaram um pedaço da gente quando morre uma pessoa próxima, um amigo da gente, sabe? Não dói? Então, mas a gente tem que ter esperança na pessoa da esperança, da ressurreição, que é Cristo, que é o ressuscitado. Não é só mera retórica dizer que Jesus venceu a morte, ele é o Deus vivo. Não é só isso. Não é só isso. E ele foi buscar pessoas? Não, ele foi buscar a alma. A alma. E ressignificar fazendo a ressurreição. Tá? Desculpa, tá? Eu não tô braba com vocês. Mas assim, tô exaltada, né? Então eu queria dizer isso. Pra mim é isso. Eu posso estar errada? Posso. Mas pra mim o mistério do Sábado Santo, ele é que nem a Santíssima Trindade. Não adianta eu explicar, não adianta eu meditar continuamente, porque senão eu vou, como diz lá Jesus, menino Jesus para Santo Agostinho. Você quer entender um negócio que na prática é como se você quisesse colocar todo o mar no buraquinho da areia. Não dá. Mas que a gente fique com essa compreensão, que não dá para explicar, né? De que Jesus é, ó, não é só Jesus ali na cruz. Ai, Jesus está mortinho ainda. Não, o Senhor Jesus está em missão. Por isso que eu falo, eu vou falar sempre. Sábado Santo é Jesus em missão. Ele foi lá resgatar as almas, ainda foi explicar por que ele fez todo o sacrifício segundo a vontade do Pai, explicou tudinho, todo mundo, os profetas, Adão e Eva, todo mundo lá, louvou a Deus. E foi com ele para o paraíso. Inclusive o bom ladrão, né? Bem abençoado é esse bom ladrão, o Dimas, né? Que já está lá com Jesus. E nós aqui, penando, tendo que estressar com um monte de coisa inútil. Coisas que, sabe, é só pensar no bom senso. Não precisa ficar aí de ciricutico. Quer fazer ciricutico? Faça lá na sua casa, na casa lá da sogra, sabe? Faz lá na sua vizinhança para ver como uma pessoa é boa, né? Depois vem falar que eu sou uma pessoa boa. Sei. Deus tá vendo, né? Cada um sabe, tem que saber de si, Deus sabe de todo mundo, né? Um abraço a todos. Eu vou tentar gravar essa liturgia da Vigília Pascal, tá? E se Deus quiser, acho que Deus quererá, eu vou conseguir até a noite. Então, enfim, tá, vai estar atrasado, mas, gente, desculpa. Tem coisas assim que eu tenho que fazer tudo no atropelado. Porque é assim que acontece na minha vida, entende? Então, desculpa se você achar ruim, que isso me incomoda, então não precisa me ouvir. Você quer fazer essa experiência? Então compra o livro, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da Beata Ana Catarina Emmerich. Não, desculpa, vou falar um negócio feio, mas não me enche o saco. Porque pra gente, pra fazer isso, já tem um monte. Sabe? Eu não tenho um minuto de paz. Se você é o seu caso, então, ó, tamo junto. Deve ser o momento do ano 2022 pra nós, meu irmão, minha irmã. Mas assim, não me torra. Só isso. Tá? Desculpa. Uma ótima